Participação feminina, que é a seguinte, o que destacas, Luís? Bom, para já é a prova de todas elas em que as portuguesas estão mais, em Portugal, digamos assim, está mais bem representado, ou seja, as atletas femininas hoje estão muito mais fortes em Portugal do que os seus contrapartes masculinos. Portanto, vamos ter aqui certamente uma excelente prova por parte das nossas atletas. Vamos ver aqui esta lista de partida, não será a lista de partida, esta sim é a lista de partida, agora encabeçada por uma atleta, já falaremos dela, muito ligada a Portugal, por isso que a Jeptu, que regressa depois de uma desistência da Maratona de Londres, aqui do lado português, sobretudo Dulce Félix e Sara Moreira como grandes figuras, mas também a Doroteia Peixoto, uma atleta de evidência, a Vanessa Fernandes, a grande triatleta, e a Sandra Teixeira, uma veterana que foi bem e voltou à competição recentemente. Quase citando, elas as que partem, mais velhas ou mais novas. Paulo Slipa, bom dia. Ou seja, muita gente que está aqui se calhar nem sabe quem é o Mo Farah, mas não deixa de fazer a sua prova com todo o gosto. Agora, olha, a logística deles é impressionante. Um atleta fantástico que tem este novo desafio atualmente, este novo, que não é totalmente novo, da vida para as provas de estrada, depois de se ter estreado ano passado na Maratona de Londres. O resultado não foi aquele que muita gente projetava, e o Mo Farah tem estado também no centro de um pseudo-debate, que é o da possibilidade de alguém chegar às 2 horas na maratona, o que não é uma coisa equacionável aqui hoje para Lisboa. Hoje, se ele baseasse a marca da hora na meia maratona, já não falaremos no recorde do mundo, parece um pouco improvável, mas se ele batesse a marca da hora já seria um excelente comprometimento por parte do atleta da Grã-Bretanha, que tem um recorde pessoal exatamente de 1 hora. Mas ia falar numa nisso, prova, Luís, mas numa prova que é a tal da Great North Run, em que há uma diferenciação entre o ponto de partida e de chegada em termos da altimetria, que não permite a homologação dos resultados do ponto de vista estrito. Portanto, há sempre esta velha questão das meias maratonas, mas hoje tenta-se realmente assentar num padrão que permita a homologação das marcas e que permite tornar as provas, as várias provas, um pouco em todo o lado, suscetíveis de serem comparadas, como acontece nas provas de pista, onde o rigor é total na comparação das marcas. Aqui na estrada há sempre clima para que se consiga hoje um bom resultado. E já agora explicavas então em detalhe qual é que é o motivo verdadeiro porque há uma partida diferenciada das elites, não é por eles serem elites, a questão é técnica, não é? Sim, técnica sem dúvida. Para já, só aqui uma nota para esta inserção que nós temos, com grandíssimas figuras, o Gabriel Selassie, o Paul Tergato, o Tadesse, é claro, recordista mundial. Os últimos vencedores, verdadeiramente extraordinários dos vencedores das edições anteriores. Quanto à questão que colocava João Pedro, de facto, mas para já também, aqui a lista inicial de partida para os homens, portanto, para a prova de hoje, onde temos esse destaque para o Mo Farah e para os atletas de fora de Portugal, mas também teremos a presença de alguns atletas portugueses de topo no que respeita a esta competição, como vemos aqui o Hermano Ferreira, por exemplo, talvez o mais forte dos portugueses, o Cid Pimentel, ainda recentemente medalhado nos campeonatos nacionais de cross, o Ricardo Ribas também, maratonista que conseguiu o 10º lugar nos europeus do ano passado. O José Moreira, aqui também outro dos nossos atletas de topo, e Rui Pinto, este ano duplo campeão nacional de cross, tanto na vertente curta como na vertente longa. Eu não me esqueci da tua questão, João Pedro. Obrigado. Vamos, nada. Achas que vamos primeiro ao Paulo Slipa? Acho que vamos primeiro ao Paulo Slipa, porque depois vamos voltar então a esta questão entre a elite e entre as partidas diferenciadas e o que é que isso significa. Nós conseguimos ter mais tempo e mais pausa e mais calma para conversar. Eles estão concentradíssimos já, como assunto de tomate, como dizia o outro. Paulo Slipa, ainda consegues fazer entrevistas ou não? Vamos tentar aqui com o Hermano Ferreira, correr aqui um bocadinho ao pé dele. Bom dia, tudo preparadíssimo? Está tudo preparado, falta um minuto. Falta um minuto, qual o seu objetivo esta prova? Tentar fazer o melhor resultado possível, estou a preparar a Maratona de Londres, vamos ver o que é que dá. Boa sorte! Obrigado igualmente a todos. Então, estas palavras rápidas, naturalmente, até porque se prepara então esta partida. Mo Farah é esse o atleta em destaque para esta competição, no momento em que estão aqui todos então já perfilados. Eu vou sair aqui da zona do pé da pistola de ar comprimido, porque senão acabo por ficar surdo com o tiro que é dado então para a partida. Mo Farah, ele que vai tentar-se então bater-se esse recorde mundial, João Pedro Mendonça. E o start aqui também é violento, como nas provas de velocidade. Houve alguém que fez um sprint numa meia maratona e foi o Paulo Slipa há pouco ali para as entrevistas. Partida, a terceira de hoje, a prova de elites masculinas e ao mesmo tempo a quarta, em simultâneo na Ponte Sobre o Tejo. E agora é desfrutar de uma das imagens de marca de Lisboa, das que corre o mundo e com toda a razão. Corrida é mesmo mote, é uma multidão. É uma alegria ver as imagens da partida desta competição em Lisboa. Gonçalo Ventura, para ti a loucura, imagino eu, quase que te abafa aí na moto RTP.
tivemos que sair daquela zona. Era impossível fazer entrevistas porque há necessidade dos corredores, dos atletas, a saírem rapidamente. É porque se ficam na multidão, são 20 ou 30 minutos para conseguirem fazer, imagina, 1 quilómetro. É porque quem está lá atrás vai demorar imenso tempo a conseguir correr. Para já é só a andar. Eu peço ao repórter de imagem da RTP, e o Paulo Cardoso, o realizador desta emissão, vai-me bater de qualquer maneira. Aqui está o primeiro dos atletas, é um atleta com uma camisola do Benfica, é quem vem na frente da prova nesta altura. Há também um facto curioso que vi há pouco. Houve um dos atletas que se atrasou, ou seja, não conseguiu apanhar autocarro, transportes para chegar aqui a hora. O que é que ele fez? Chegou 30 segundos antes do início da prova, mas fez a ponte toda a correr para conseguir partir no tiro de partida. Eu diria que já está a perder, pelo menos nas forças, João Pedro. Eu vou aqui na mota durante alguns metros, depois vamos parar para poder sentir o pulso às pessoas, para poder sentir se já estão cansadas a meio da ponte. Isso é que foi um aquecimento, fazer a ponte 2 vezes e já agora desfrutar dela a solo. Também não é para todos. Luís, voltando então ao princípio, para explicar, não é por uma questão de estatuto que os atletas de elite partem de Algés, é porquê? É por aquela questão que nós aflorámos no início da nossa transmissão, ou seja, houve aqui tempos extraordinários conseguidos na ponte 25 de Abril, nesta meia maratona que na altura até era a única que se disputava em Lisboa, antes da criação da maratona da Ponte Vasco da Gama e da zona da Expo 98. E, portanto, essa marca, nomeadamente do António Pinto, na década, no final dos anos 90, de 59 minutos e 43 segundos, na altura era a melhor marca mundial de sempre. Só que a homologação dos resultados acabou por levar à criação de regras específicas e, para se evitar provas muito diferentes, com resultados que eram comparáveis e colocados na mesma lista, e já vou explicar outra coisa lateralmente a isso, mas para já continuando com esta ideia, para que as provas tivessem um grau de comparabilidade e para que se pudesse criar um conceito de recorde credível, criou-se também a regra de não poder haver entre o ponto de partida e o de chegada um percurso que não tivesse uma passagem praticamente em circuito, portanto, em que a distância entre o ponto de partida e o da chegada não excedesse 1/3 do total da prova, para evitar situações de vento a favor constante ou situações de percurso apenas favorável. E também essa regra de não haver entre o ponto de partida e o ponto de chegada uma diferenciação maior do que 1 metro por quilómetro. Como isso acontecia com a partida na ponte 25 de Abril, para a elite, as marcas não eram homologáveis. É claro que isto custou um bocado a aceitar aqui, pela organização, compreende-se bem, a prova era muito emblemática, vindo lá de cima até aqui à zona dos Jerónimos, mas era, para efeitos práticos, era necessário. Até porque uma prova começa a ganhar pulmão muito cedo, ainda não era tão grande a moda das meias maratonas assim, eu estou enganado. Sim, era exatamente também isso, ou seja, e as meias maratonas, e a meia maratona, aquilo que nós já falámos nesta transmissão e noutras que tivemos aqui na RTP, a propósito das provas internacionais, que nós temos dado sempre os campeonatos mundiais da meia maratona, damos sempre também a meia maratona do Porto, e essa questão põe-se muito importantemente, ou seja, a meia maratona era uma prova completamente selvagem no início dos anos 90 do século passado. Com a criação dos campeonatos do mundo, precisamente na Great North Run, tivemos uma codificação melhor das provas, para haver uma maior credibilidade, e essa credibilidade foi aumentando ao ponto de eu pessoalmente considerar, e muita gente acha que sim, que ao contrário do que se fala nos meandros do Comitê Olímpico, e esperemos que a Federação de Atletismo ponha os pés à parede nessa matéria, em reduzir algumas provas do programa, uma das quais seria o triplo salto, quando ficaríamos com o Nelson Évora, campeão europeu, fora de uma prova olímpica, que seria completamente impensável. Outra mais incrível ainda seria a do lançamento do peso, e depois das corridas de fundo, para não se dizer se se atalhava nas disciplinas mais técnicas, tiravam-se os 10 mil metros. É uma das coisas que se fala, mas que certamente não irá avante, porque o atletismo, se resolvesse fazer um fica-pé contra o Comitê Olímpico, os Jogos Olímpicos, isto não é chauvinismo, porque pessoalmente eu gosto imenso de outros desportos, e não só de atletismo, mas os Jogos Olímpicos, sem atletismo no limite, perderiam 80% da sua valia ou mais. Isto é impensável. Acho que aqui o atletismo tem que se unir nesta matéria. E isto tudo para dizer o quê? Eu penso, pelo contrário, que o programa deveria ser aumentado em termos de Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo, e que a meia maratona não devia ser um Campeonato do Mundo autónomo, mas passar a ter o seu Campeonato do Mundo no programa oficial dos Campeonatos do Mundo. Porque faz todo o sentido. Ou seja, a maior distância em pista é a dos 10 mil metros e a única distância em estrada nos grandes campeonatos é a maratona. Ora bem, sendo a maratona uma distância um pouco estranha, de facto, mantendo-a no limite dos 42 km, enfim, poderia ser 40 km, mas esta distância aqui ou seria de 20 km, ou então a meia maratona como está, de 21.097 metros. São atletas diferentes daqueles que têm capacidades para estas provas, e a prova é
é dada aqui em Lisboa, com o Tadesse, recordista do mundo, que nunca foi um grande maratonista como é grande semi-maratonista. E depois é aquela reflexão, até que ponto uma prova que se consegue ligar às pessoas, uma distância que se consegue ligar às pessoas. É verdade que hoje em dia, nas tendências da moda, temos o trail, por exemplo, que é um desafio muito mais exigente, muito mais agressivo e que ainda assim consegue movimentar multidões. Em Portugal agora cada vez mais, até mesmo na gestão de conteúdos do desporto, são cada vez mais as propostas de provas de trail, portanto mais agressivas. A meia maratona tem esta vantagem de, sendo exatamente meia maratona, permitir também a mais gente a ousadia de se envolver com esta matéria do ciclismo a um nível mais ou menos competitivo, mas se envolver, coisa que uma maratona propriamente dita, sendo possível fazê-lo desta maneira, não é tão fácil de fazer. Pelo menos para um povo mais sedentário como o nosso. Sim, estamos a ver o percurso aqui. Sobre essa matéria, eu diria que sim, completamente de acordo. Esta é uma prova mais acessível que a maratona para toda a gente. Agora, eu falava em termos de alta competição. Portanto, a entrada do panorama dos campeonatos seria na alta competição. Resta saber que importância se dá à ligação do desporto para todos com a alta competição. Ou seja, que ela sirva de mote, efetivamente, não sirva apenas como um objeto de admiração de todos pela marca feita, pelo sacrifício dos atletas, sendo que muito dessa história também foi cumprida, de resto, olha, por exemplo, com a primeira vencedora e única portuguesa nesta competição que acompanhamos hoje, que foi a Rosa Mota em 91. Eu no limite, e fala-se muito da evolução dos desportos e daquilo que é importante fazer e da adaptação aos novos tempos. É claro que as questões do trail e das novas modas são excelentes, mas não têm praticamente nada a ver com o atletismo e com o que estamos aqui a falar. Agora, eu falava na componente da agressividade, do peso para quem quer participar. Eu penso que mesmo nos grandes campeonatos, falando, e independentemente da meia maratona estar nesses grandes campeonatos ou não, nos grandes campeonatos mesmo, é perfeitamente divisável que se faça a maratona de um campeonato mundial, como vai acontecer este ano em Pequim, não vai ser assim, mas poderia perfeitamente ser assim, ou seja, fazia-se uma grande maratona internacional, mesmo no pico do verão, o que é mais complicado, e estaria aberta a todos, havendo a competição para o campeonato do mundo um pouco à frente, porque eles não se iriam misturar com a grande massa. Podia-se fazer uma prova, podia-se transformar a maratona e eventualmente a maratona dos grandes campeonatos numa prova popular também. E aliás, isso já aconteceu naquela transmissão que nós tivemos na RTP dos Mundiais de 2014 em Copenhaga, em que a meia maratona popular de Copenhaga foi efetivada ao mesmo tempo que o Campeonato Mundial. E ninguém ficou beliscado. Ou seja, a elite corre muito mais que os funrunners. Alguns funrunners ainda conseguem cheirar a cauda da elite, mas são poucos. Numa coisa não belisca a outra. E tivemos a conjugação de um Campeonato do Mundo nesta distância com a corrida popular. E resultou num espetáculo magnífico, ainda por cima, naquela zona da Ribeirinha de Copenhaga, na travessia das pontes, e num espetáculo que, de certa maneira, também faz lembrar um pouco Lisboa, com a ponte 25 de Abril, este percurso aqui à beira do Tejo. Popularidade, não falta esta prova. Comprová-lo é ir à moto do Gonçalo Ventura. Estará parada agora, Gonçalo? Estou parado em plena ponte, João. É de facto visitar este sítio de ano para ano, ter esta possibilidade, mesmo que a trabalhar, é de facto fantástico. A vista é deslumbrante e depois temos já muita gente a correr e também muita gente a andar. Vem uma senhora já a andar, vou tentar falar com ela. Minha senhora, não está fácil. Não. Não está nada fácil. E aquele, João Pedro, aquele atleta que eu te disse que chegou à meta a correr em sprint ainda nos primeiros instantes da prova, que se atrasou, portanto teve que fazer o percurso ao contrário, quando passou por mim já vinha de rastos, vinha praticamente a andar, já em dificuldade, a beber água, o que quer dizer que já fez muito tempo. É uma imagem que eu sei que temos e que podemos colocar no ar, o momento em que esse atleta conseguiu chegar lá, mas depois para voltar é que foram elas. Há também este fenómeno e eu diria, a cada 200 pessoas que passam, uma é jornalista, João Pedro. E aqui está, mais uma vez, o convite a ser-nos feito, ainda que de forma indireta. A RTP está aqui em peso, a SIC também, a TVI, temos de facto muita gente aqui, jornalistas a quererem fazer este percurso e a fazer reportagem. Julgava que quis dizer que há muita gente a querer correr com o jornalismo, felizmente não era o caso, então. Não, desta vez não, só desta vez é que não, Deixa-me tentar aqui, vem aqui já um casal, ora, não, dizem que não. Está aqui esta senhora, ora, muito bom dia. Como é que estão os primeiros metros da prova? Estão excelentes. Está a gostar? Tudo é a primeira vez que faz? Não, faço 20 anos hoje. 20 anos de corrida? Venho de Albufeira, desde já agradeço ao Sr. Presidente da Câmara pelo transporte concedido, que nos cedeu, né? Saímos lá às 5 da manhã e estamos aqui todos com, felizmente, tudo bem.
só pela sua simpatia, quero que chegue lá e o mais rápido possível. Até me deu a mão. Vamos lá então. É a minha meta. Eu não posso... Vamos um bocadinho então, de mão dada. Aí vamos nós. Pronto. Muito bem, boa sorte. Obrigada. Boa sorte para o dorsal 7974, acho que era assim, e para todos os outros. O que é verdade, Luís, o que é verdade é que quando falamos de 40 mil pessoas, o número já quase não impõe tanto respeito como da primeira vez que se o disse. Isto, quando digo 40, estou a alargar, serão entre 35 e 40 mil pessoas. O que é que fará do atletismo algo tão popular agora? E esta é uma conversa que já trouxemos aqui mais do que uma vez. No ano, por exemplo, onde não vamos ter representação nos Mundiais de Corta-Mato. Representação portuguesa, já agora nas elites, porque temos nas próximas zonas. Pois, é verdade. Essa é, de facto, uma boa pergunta e Obrigado. Nada, não tens de quê. É uma questão objetiva e, na verdade, é uma pergunta que se estende também ao fenómeno dos campeonatos da meia maratona, onde tantas vezes temos estado ausentes e podemos aqui apresentar atletas de grande valia, com a Sara Moreira, desde o início praticamente no comando da prova. Agora não a vemos nas primeiras imagens, mas está ali sobre o lado esquerdo do ecrã, e a Dulce Félix também. Portanto, as mulheres portuguesas estão ainda aqui na frente da prova feminina. Essa é uma questão que, de facto, se coloca com o programa e os calendários dos grandes campeonatos atléticos, e este ano com o facto dos mundiais de corta-mato, que a RTP irá ter em transmissão no próximo fim de semana, se irem disputar na China, com muitas potências europeias a aproveitarem o facto de saberem que não têm capacidade para estar na disputa dos melhores resultados com os atletas africanos, e se calhar com alguns asiáticos e americanos, passarem um pouco de lado em relação à competição, tendo ainda por cima esse objetivo limitado, mas que se torna óbvio, de apostar nos campeonatos da Europa que se disputam em dezembro de cada ano civil, portanto 3 meses antes praticamente dos grandes campeonatos mundiais de corta-mato. De facto é uma coisa irónica, digamos assim, um fenómeno irónico. Portugal tem atletas que não poderiam estar na luta pelos primeiros lugares, mas poderiam permitir uma representação. É sempre muito mau não haver essa representação, mas de facto façam o calendário e façam os atletas disponíveis, até porque alguns dos que estão em melhor forma neste momento preparam a maratona de Londres, como falava o Hermano Ferreira, mas também há aqui o caso, sobretudo, da Sara Moreira e da Ana Dulce Félix. Esses atletas, de facto, têm esse objetivo fundamental, uma prova comercial que pode render grandes resultados e também a qualificação para grandes campeonatos. Era isso que eu te ia perguntar. Não é só, seguramente, o valor comercial contra o serviço público, chamamos assim, da seleção, ou é? Não é só o valor comercial, mas claro que também entra um pouco por aí, não há dúvida alguma. Mas há um certo cinismo, uma certa hipocrisia hoje nos países da Europa Ocidental, sobretudo, e isso é muito visível, por exemplo, na Grã-Bretanha, em que assume como grande objetivo os europeus de corta-mato, onde sabe que tem um papel preponderante, e deixa de lado os mundiais como se um campeonato da Europa pudesse ser mais significativo que um campeonato do mundo. Ou seja, é uma desistência face ao poderio dos africanos. Ora, está, por simplesmente, ou seja, não é aquela velha teoria, se não conseguimos batê-los, juntemos a eles, é aquela teoria, se não conseguimos batê-los, não vamos lá defrontá-los. Ou então nacionalizamos. Pois, exatamente, como é o caso do Mo Farah. Embora o Mo Farah seja um caso também específico, porque ele foi muito novinho para a Grã-Bretanha, foi campeão escolar britânico e, portanto, não há uma importação pura e dura, como vemos com muitos atletas africanos hoje em vários países da Europa, e agora é um fenómeno que chega também já ao norte da Europa, coisa que não acontecia ainda há poucos anos a esta parte. Era um fenómeno mais centrado em Espanha e França, forçosamente, face ao antigo passado colonial francês. Agora estendeu-se à França, passou para a África Estou-me a subsaariana. lembrar de episódios como, por exemplo, a própria Austrália, organizadora dos Jogos de Sydney, na altura, também tinha, sobretudo, a integração dos atletas aborígenes. Não falo só no atletismo também. Pois, de facto, houve isso, e há sempre uma tendência dos países que têm grandes organizações de tentarem todos os meios para chegar ao topo, se for possível. Entretanto, aqui temos uma passagem aos 8 km, não é uma referência muito habitual. Rochelle Lima diante da Aberash Feissa e Sara Moreira, mantém-se aqui pela frente, quando há de facto aqui um primeiro ataque que pode ser mais decisivo para Rochelle Lima do Quênia, que neste momento avança, um tempo de previsão para resultado final muito bom, 68 minutos e 39 segundos. Portanto, a Xelimo aqui em nível de estar praticamente em cima do recorde pessoal, que é de 68,40. Portanto, a previsão neste momento dá para ela bater o recorde pessoal por 1 segundo, que é uma previsão, obviamente, suscetível de correção.
Na frente da corrida masculina, a lebre designada mantém-se a fazer um trabalho interessante. Mo Farah está dentro do grupo dos africanos. Os portugueses não se mantêm em contacto, já como era perfeitamente expectável. Hermano Ferreira a fazer aqui também, como se calhar o mais forte atleta português, mas igualmente Youssef El Khalai, que regressa à competição. Um atleta que já foi medalhado em campeonatos da Europa de Cross, em Albufeira, no ano de 2010, por Portugal. Atleta de origem marroquina, esteve a competir muito tempo cá em Portugal. Vários clubes, calhou a vez do Benfica, nesta última digressão por Portugal, do Youssef El Khalai. De facto, o Benfica conseguiu arranjar alguns fundistas de muito boa valia para disputar os campeonatos nacionais de estrada e de corta-mato com sucesso, como aconteceu na última edição dos nacionais de cross. Aqui temos um tempo de passagem que não é definitivo aos 5 km e certamente não será o dos 5 km reais, ou seja, estamos dentro do 5º quilómetro, mas não a passagem aos 5, senão seria uma passagem bastante lenta para este início de prova e não é suscetível para ser, neste momento, esse o tempo real aos 5 km para a prova masculina. Como veem, há muita gente que não se importa rigorosamente com o tempo que passa. Bom, e então aquele que passa desde 1991... Este é o tempo que nós demoramos a pôr as imagens de 1991, não é a prova que para. A deixa era, obviamente, para as imagens da primeira edição da Meia Maratona de Lisboa. Foi a rápido ir ao arquivo e encontrar as diferenças entre uma e outra. Olha, para já, Luís, nessa questão da hegemonia dos africanos, que por essa altura ainda não se fazia sentir na prova. Ele estava longe de se sentir da maneira como que temos hoje. Também tínhamos atletas muito mais fortes comparativamente com o que temos hoje, sobretudo no setor masculino. E, claro, primeiramente o grande António Pinto, que ainda recentemente esteve em ação no Porto, numa prova popular, e mostra que, apesar de ter ganhado algum peso, continua a correr muito, estando na disputa dos lugares praticamente à frente da prova feminina. É, de facto, um atleta espantoso, como é difícil repetir para um país como Portugal, ter um semi-maratonista do calibre do António Pinto. Mas, claro, Portugal tinha outras opções na altura. No setor feminino, hoje estamos também num ponto de comparação que não deslustra minimamente em relação às grandes do passado. Agora, nos homens, os africanos começaram a dominar esta prova aqui em Lisboa e de forma total, mas não foi só um fenómeno aqui em Lisboa, foi um fenómeno que se estende a 99% das provas de calibre mundial. Assim revistas, as imagens com a patina do tempo e tudo, mas com algumas semelhanças, é verdade. Esta é uma delas, era uma multidão mais pequena que ainda assim enchia o olho e fazia realmente pensar como é que é possível, está mesmo a acontecer. E no meu caso, olhar e pensar que inveja aquela vista. E quando eu falava da hegemonia africana que não existia, o Fernando Couto também ali por trás, com o Paulo Ivans da Grã-Bretanha. Eram grandes tempos do nosso meio fundo. De facto, um atleta português ao sprint pela vitória. Ao sprint, a vitória de Paul Evans com 1 hora, 1 minuto 44 segundos. Foi assim o registro primeiro para esta meia maratona de Lisboa. Imaginem, ao sprint, no final de uma meia maratona. É verdade, saudades destes atletas portugueses extraordinários, sem desmerecer os atuais, como é evidente, o Hermano Ferreira, uma simpatia, claro, um excelente atleta, e outros que lá estão. O Luís Feiteiro, um grande veterano, também esteve aqui à partida, há pouco nas imagens, muitos deles, atletas que conseguiram, mesmo com dificuldades nas suas vidas pessoais e com uma aposta mais limitada no atletismo a tempo inteiro, conseguiram se ingrar, mas evidentemente não temos a projeção que tínhamos nestes tempos gloriosos. Rosa Mota, primeira e única portuguesa a vencer a competição feminina. Rosa Mota, campeã olímpica já nesta altura, de facto um fenómeno para aquela que é para muitos a maior maratonista de todos os tempos, em termos de valia intrínseca, uma atleta verdadeiramente fenomenal, a menina da Foz, no Porto, normalmente a representar o Capo, um clube que foi uma cisão quase intelectual das fileiras do Futebol Clube do Porto, onde ficaram algumas e outras saíram, mas de facto um grande emblema de Portugal e da invicta Rosa Mota, e uma maratonista verdadeiramente fenomenal. Continua hoje muito com as pessoas também muito ativa em termos da divulgação do desporto e não deixa de estar presente em todas as grandes provas que se disputam em Portugal e mesmo lá fora. Na relevância épica que os adeptos do atletismo e não só, os da superação, dos limites, lhe atribuem em todo o mundo. É muito mais do que um fenómeno nacional, não é? É certamente mais um fenómeno que extravasa das nossas fronteiras, porque é um bocado triste ainda ver este fenómeno. Em Portugal, a memória, enfim, é curta para muitas coisas, como nós sabemos, e se calhar teremos provas ao longo deste ano muito disso, quando tivemos grandes eventos. Agora,
Ainda recentemente, na meia maratona do Porto, Fernanda Ribeiro não foi deixada entrar para dentro do perímetro onde se disputava a prova porque os seguranças não sabiam quem ela era. E ela dizia, mas como é que é possível na minha cidade? E ele pergunta também, como é que é possível? Há alguém que não saiba quem é Fernanda Ribeiro em Portugal e sobretudo no Porto? Pronto. E aqui, falando com muita gente das corridas populares, muitas pessoas não têm bem a noção do que foram os nossos atletas no passado. Não têm. Porque as medalhas, víamos ali alguém com umas medalhas, as medalhas contam muito mais no dia que são conquistadas do que na semana a seguir. E depois da semana a seguir conta muito mais... provavelmente outra coisa qualquer. Efetivamente as pessoas gostam do mimo da conquista, mas não sei até que ponto ele é uma emoção tão longa. Ou seja, as pessoas não sei até que ponto é que não se limitam a namorar com o sucesso desportivo sem nunca casar com ele. Às vezes interrogo-me sobre isso, nomeadamente olhando às audiências de grandes eventos como este, tem gente de primeira grandeza, aqui referências mundiais, e que num país que diz tanto que gosta do atletismo, que vive o atletismo, que se emociona com o atletismo, acaba por não dar, por exemplo, retorno suficiente para que os patrocínios colhem aos atletas como nunca e para sempre, que acabem a sua carreira e provavelmente vão ter que contar moedas para viver. Isso que tu reparares, que certamente reparas, não temos muita gente a ver a prova da elite cai mais em Lisboa, sobretudo. A mim sempre me surpreendeu um pouco, de facto, e tem sido sempre assim. A mim às vezes ilude mais do que me surpreende, mas na tarefa eminentemente jornalística de relatar, o que eu relato sobre factos é que os números de uma transmissão desportiva e às vezes os adeptos dos ditos esportes amadores são acérrimos na comparação, por exemplo, com o futebol. Os números nunca mostram que, de facto, tanta gente quanto aquela que reclama para o poder hegemónico do futebol, os números nunca mostram que elas gostam tanto, que há tanta gente a gostar de ver essas modalidades como o futebol. Ouvi dizer que vou à ponte e obedeço. Gonçalo Ventura. Olha, e com essa informação, acaba de passar por mim o Presidente da Câmara de Lisboa. Nós estamos sensivelmente aos 400 metros de prova. Portanto, 20 minutos para António Costa, que acaba de passar nesta altura aqui. E nesta altura só se anda, já não se corre aqui mais atrás. Ora, muito bom dia. Bom dia. Onde é que o senhor veio? Vim daqui do Laranjeiro Feijó. Então, Centro comunitário. Mas desculpe, mas veio a pé também do Laranjeiro? É verdade, é verdade. Então já traz uns quilómetros. Já vim com os quilómetros das pernas já. Vocês pertencem a um centro comunitário? É verdade, é verdade. Então falam do centro comunitário. Somos do Centro Comunitário do Laranjeiro Feijó, portanto, onde tem várias valências, entre elas esta que está aqui a participar, a valência de Espaço Jovem e a valência do ATL, do CATL. E são as vossas atividades? Não. Temos centro-dia, temos apoio domiciliário, pré-escolar, creche, centro académico, uma parafernália de valências. É através de nós também que a mensagem passa. Boa prova a andar, imagino. Não, mas vai correr um bocadinho. 1, 2 e 3. Hugo, a minha avó está aqui a correr por vocês. Então fala lá para casa. Vá, Mariana e Hugo, a avó está aqui a correr por vocês. Um grande beijinho. A dificuldade maior era, ou é, nesta altura a prova, porque estamos com 20 e alguns minutos. E temos uma vitória de um dos melhores, se não o melhor corredor português atual de 800 e 1500 metros, Manuel Rolim, que corre aqui pelo Benfica, certamente destacado na frente, não para festejar a derrota do Benfica ontem com o Rio Ave, certamente, com este protagonismo, mas mostrando que é um atleta que leva esta prova a sério. Não é a primeira vez que ele aqui se empenha para ser o primeiro a chegar da mini corrida. Certo, um talento, este jovem atleta de excelente gabarito físico, ideal para as provas intermédias, hoje em dia, na moda, de facto, os fundistas de 800 e 1500 serem francamente grandes, francamente encorpados, em termos de altura, não obviamente em termos de massa muscular. E Manuel Rolim aqui a dar uma banhada completa em todos os rivais potenciais que fizeram a prova pequena. Este é daqueles que partem ao quilómetro zero, isto já parece ciclismo, cara. Agora na corrida da meia maratona, continuamos aqui na frente com estes homens. O Wilson Tu está escalado como lebre, portanto ainda estará em prova aqui. Mo Farah neste momento não o vejo neste grupo, isso é que é interessante. Portanto ele que trará o dorsal número 1, que o Adola, Idemo Adola da Etiópia. Bom atleta sem dúvida, um dos nomes poucos conhecidos, mas de facto boa valia. Mo Farah não está no grupo da frente da prova e essa é uma novidade, a não ser que ele esteja à frente, mas não parece ser o caso, não é? Não deixa de ser muito interessante, enquanto vamos ter estas imagens, um grande craque, a grande figura desta prova, a perder contacto com a frente da competição. Ele que o ano passado esteve por esta altura na meia maratona de Nova Iorque, que se disputou há uma semana, e teve uma queda física, foi tocado por um colega keniano involuntariamente, diremos nós.
foi ao chão, um dia muito frio, e ele já confessou que não gosta de correr com frio e com temperaturas baixas, e temos Mo Farah descolado nas imagens, não é? Portanto, uma nota de alguma surpresa, ainda cedo na competição e perfeitamente dentro dos parâmetros habituais para o Mo Farah. Não chegamos ainda aos 10 km, passagem aos 8.000 metros. Está naquela coisa do estar perto, mas está longe, não é? Pois, e o que fica mais é a tendência, porque a partir destes momentos há mais a tendência de ficar para trás do que para a frente. Por acaso, ano passado, em Nova Iorque, ele cai, escapa o Geoffrey Mutai, e depois o Farah tem uma tentativa de recolagem brutal, verdadeiramente brutal. O Mutai não se deixou mais agarrar e o Mo Farah cruza a meta na segunda posição e desfalece logo de seguida, criando um grande pânico em relação à sua entourage. Evidentemente depois recuperou, estava extremamente em grandes dificuldades face às condições climatéricas, e foi um resultado do sobre-esforço que não lhe rendeu a vitória, que acabou por ditar uma derrota para muitos inesperada, mas na verdade isso foi colocando um pouco a realidade aos pés do Mo Farah no que respeita às distâncias de estrada, e hoje aqui em Lisboa poderá estar a acontecer o mesmo, e vamos ver se não será, digamos, uma situação que confrontará Mo Farah com o que vem aí desta temporada, porque a partir desta experiência e sobretudo se as coisas não correrem bem, Mo Farah irá certamente pensar em tentar manter os seus títulos mundiais em Pequim nos 5.000 e 10.000, ou se calhar na distância mais longa apenas, a ver, vamos. Mas para já uma nota aqui um pouco de surpresa face àquilo que era projetado, porque toda a gente falava dele, evidentemente, e era lógico que se falasse, na verdade, na projeção desta competição. Portanto, e a caminho daqui a pouco do meio da prova, não falta assim tanto? É verdade, a caminho do meio da prova, nós, em relação a tempos de passagem, no dia do recorde não tivemos uma cronometragem efetiva aos 5 km, o que é sempre mais complicado para colocar comparações em relação àquilo que formos tendo aqui, mas vamos ver aos 10 km como é que estaremos. Sendo que no recorde do Zé Seleitadesse ele passou em 27 minutos e 53 segundos, o que é uma coisa completamente incrível. Na verdade, e que nenhum atleta português consegue minimamente aproximar em 10 mil, começando ali e acabando no fim, e parando aos 10 mil, quanto mais como tempo de passagem. Isto dizemos atleta português, para não dizermos atletas de outros países, porque raros países na Europa hoje são capazes de apresentar um atleta capaz de fazer menos de 28 aos 10 mil metros. Portanto, é neste nível que estamos para o recorde do mundo. A ver, vamos, como estará a passagem aos 10 km. E a vantagem do Manel Rolim, se não houve que chegou ninguém no meio, bem, é uma vantagem esmagadora. Aparentemente não. O que, aliás, prova uma coisa: o Manel Rolim tem capacidade um dia para ser um grande atleta nas distâncias intermédias mais longas, para além desta sua base atual, que é fundamentalmente a dos 1.500 metros. A não ser que ele já tenha esquecido essa base, e este ano prepara uma surpresa em subida em distância preferencial. Portanto, isto mostra aqui que ele tem um talento muito grande para este tipo de distâncias mais longas, e é uma boa novidade que bem precisamos. Hoje em dia, raros portugueses também conseguem baixar dos 14 minutos aos 5.000 metros. E o recorde nacional do António Pinto está quase a baixar dos 13. Até aqui tínhamos a nota clara. Ou seja, é uma volta em pista de avanço entre o recorde e quem baixa dos 14. E curiosamente a pergunta mais complicada, se calhar mais ingrata até para ti, Luís, que sabes o que sabes, acaba por ser muito curta. Porquê? Aconteceu em toda a Europa e um pouco em todo o mundo, tirando a América, que fez a evolução contrária, e aí muitas explicações podem ser encontradas. A verdade é que a aposta africana acaba por ter tão grandes resultados que relativiza tudo o que se faz nos outros países. Agora, em bruto, os tempos dos fundistas europeus são piores do que faziam os seus contrapartes de há 30 anos a esta parte. E, portanto, consequentemente, aí não há volta a dar. Não há ponderação aqui possível. O nível baixou muito, o investimento no meio fundo baixou muito, a sociedade mudou muito também. Ainda falava há pouco tempo com o Zé Regalo, um dos grandes fundistas portugueses dos anos 80 e 90, sobre isso. As crianças hoje têm outras diversões muito mais fáceis do que andar a correr, e este é um desporto que exige muito sacrifício, sobretudo a corrida de longa distância. Não é saudosismo, não é homenagem, não é coisa mais do que ter a alegria de poder ter, mais uma vez e ao vivo, nesta emissão da RTP da Meia Maratona de Lisboa, a Rosa Mota, privilégio é do Carlos Manuel Albuquerque. Ela faz parte da história destes 25 anos da Meia Maratona de Lisboa, e porque foi a primeira e única mulher até hoje portuguesa a vencer esta prova organizada pelo Maratona e por Carlos Moia. Rosa, bom dia. Conte-me como foi a experiência de atravessar pela primeira vez a ponte 25 de Abril para si, que estava com algum medo. Bom dia. Claro que estava, porque não gosto de alturas e tenho medo de atravessar pontes. Ali olhei em frente, não olhei para o lado para não ver o rio, e tentei passar o mais depressa a ponte. Curiosamente, não hesitou quando foi convidada a participar naquela edição que esteve quase para não se realizar, porque ninguém queria assumir a responsabilidade de passar a ponta a pé. É verdade, mas conseguiu-se atravessar, e a partir daí, olha, temos hoje, passado 25 anos,
acho que foi um sucesso e vai continuar a ser um sucesso. Eu também posso dizer que, passado 25 anos, continuo a ter medo de passar a ponte. Continua a ter medo? Continuo a ter medo. Não exigiu cachê nessa altura? Não. Acho que temos que colaborar com as nossas organizações para que, na altura, quer dizer, havia muito poucas mulheres até a correr e eu sentia-me que o estar ali e correr de graça, que faço, não foi só nessa prova, mas quase todas as provas do nosso país, eu não exigia cachê. Consegue-me sintetizar a sua opinião sobre o facto de Portugal não apresentar nos mundiais de corta-mato? A elite portuguesa apenas estará representada à seleção nacional com atletas mais jovens nos mundiais de Pequim? Não lhe sei responder a isso. Se calhar vai ter que perguntar à Federação Portuguesa de Atletismo, honestamente não sei. Muito obrigado, muito obrigado. Tenho também aqui a Susana Feitor, não sei se ainda tem tempo ou não. Muito bem. Susana, bom dia. É uma cara bonita do nosso atletismo, da nossa marcha, que hoje, apesar de estar desportivamente vestida, não está a correr. Porquê? Não, hoje não estou. Enfim, estive a fazer estágio, vim agora dos Estados Unidos de altitude e então não podia deixar de estar aqui neste aniversário. 25 anos é obra. E ainda por cima, com tanta gente aqui a participar e a divertir-se, é uma festa e nós, como é óbvio, gostamos sempre de dar o nosso contributo. Esse estágio serviu para quê? Eu estou a preparar-me para a Taça da Europa, que será em Múrcia em maio, mas na verdade a tentativa ainda cá para de tentar ir aos Mundiais a Pequim, quem sabe. Como sabemos, a marcha em Portugal está de saúde e recomenda-se, e as meninas estão fortes, com grandes participações, mas pronto, eu ainda estou a competir e até lá quero dar o meu melhor. Susana, só uma última pergunta muito rapidamente. Temos visto uma evolução muito interessante na corrida popular e na marcha, isso também se tem verificado ou não? Mais ou menos, não é fácil cativar os jovens para este tipo de atividades que requerem um grande sacrifício e muita dedicação. Enquanto que a atividade da corrida pode ser praticada em qualquer sítio e inclusive no meio das cidades, de um modo muito mais descontraído, a marcha requer mais alguns aspectos técnicos e, portanto, não é fácil cativar os jovens para as ditas disciplinas ou modalidades tradicionais. No entanto, sim, os resultados têm ajudado também e temos tido aí, principalmente na marcha feminina, grandes contribuições e faz com que as pessoas olhem para nós também de uma maneira diferente, que é bom. Muito obrigado, Susana Feitor. Felicidades para a sua época desportiva. Ela que é uma referência na marcha atlética nacional e que falou depois da campeã olímpica da maratona portuguesíssima Rosa Mota, que venceu em Seul 1988. É verdade, da velocidade da Rosa à marcha desportiva, agora com a Susana Feitor, à marcha lenta, ponta fora, imagino eu, Gonçalo Ventura. E já no segundo pilar da ponte 25 de Abril. E aqui, João Pedro, já notámos um bocadinho mais de frio, o sol vai se escondendo e a chuva promete aparecer. Vamos ver se a festa não fica estragada. Há quem goste de correr à chuva. Ora, deixa-me tentar aqui ouvir. Olá! Então, veio com o coelho? É coelho? É coelha. Mas é uma homenagem a alguém? É melhor não comentar. É. De onde é que veio? Vendas Novas. Vendas Novas, Vendas Alentejo. Novas. Muito bem. Minhas compatriotas. Bela bifana. Agora, a seguir a isto, é que uma bifaninha de Vendas Novas. Vai. Assim que voltarmos é já. Já lá fui tão feliz a comer a minha bifaninha. Então pode voltar. Pode voltar. Pode Sim, voltar. Senhora, nada de bifanas agora, a descer. Não, agora não. Quer ser saúde. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Já estamos então eu diria, a meio da mini maratona, um bocadinho mais à frente, diga, minha senhora. Venho de Cabo Verde, expositadamente para a caminhada. Só veio de... Conte-me essa história. Essa história, eu vivia cá há muitos anos. Estou na Ilha de São Vicente. Ilha de São Vicente. São Vicente. E não quis perder esta oportunidade. Não, claro. Excelente. Olha, eu já participo há muitos anos. Sabe que nos estão a ver em Cabo Verde. Muito bem. Quer mandar para lá um beijinho? Um beijinho para o meu marido e para a minha família. Muito obrigado. E para São Vicente em particular. Em particular, obrigado. Nada. Ora, aqui está. É a corrida de todas as nacionalidades, todas as cores. Ora, então diga lá. Olha, sou da Moita, quero dar um beijinho muito grande à minha mãe que está a ver e aos meus netinhos. Muito obrigado. Ora, João Pedro, ficamos assim nos beijinhos. Para ti, vai um abraço. Estamos então no segundo pilar da ponte, onde só se caminha.
É, mas realmente essa heterogeneidade que fica bem à vista neste apontamento do Gonçalo Ventura, onde de tudo se falou, de quem venha de África, e um abraço para todos aqueles que nos seguem através da RTP África. Propósito para desfrutar deste ambiente único, até há quem fale de bifanas de coelho, imaginem só. Bom, no que diz respeito a lebres, a coisa tem corrido bem, Luís. No que diz respeito a tempos, é melhor seres tu a avaliar. Bom, não temos tempos definitivos, mas temos aqui esta previsão de 68 minutos e 30 segundos a manter-se numa melhoria sustentada da prova feminina, com o Rosa Lima a caminho de um novo recorde pessoal, e aqui aparentemente a Sara Moreira pelo 4º lugar da prova, à frente da Dulce Félix. Portanto, vamos tendo este padrão curioso, ou seja, quando a prova se processa em estrada, a competição em estrada, normalmente a Sara Moreira rende melhor comparativamente à Dulce Félix no que se compara com o corta-mato. Mas isto são comparações também por vezes desagradáveis, porque de facto depende também do momento, e são duas atletas de uma valia por agora muito semelhante no que respeita à distância da maratona, que elas irão abordar em Londres em abril. Espera-se com um grande sucesso para ambas. Para a Sara será mesmo a segunda maratona da sua carreira, depois de uma estreia verdadeiramente fabulosa em Nova Iorque, ano passado, com o 3º lugar. E sobre este duo de que falamos, assenta muita da esperança que podemos ter nesta vertente do atletismo, não é? Sim, porque de facto no meio fundo feminino ainda vamos tendo algumas atletas de calibre mundial. Já agora na marcha também. Eu ia para dizer isso. A Susana Feitor. Assim, a Susana Feitor, o Carlos Alquerque disse muito bem que é uma referência nacional, mas é uma referência internacional. Aliás, ela o ano passado, quase aos 40 anos, conseguiu uma marca única para essa idade nos 20 km de marcha, e a manter esse nível ela pode aspirar a uma presença nos campeonatos mundiais de Pequim, o que será verdadeiramente fantástico. Lembramos que ela foi medalhada, e a única medalhada portuguesa, nos campeonatos mundiais de juniores que disputaram no Estádio Universitário de Lisboa em 1994. Portanto, estamos a falar de uma carreira ao mais alto nível de mais de 20 anos da Susana Feitor, o que é uma proeza espantosa. E quanto à marcha, as pessoas que estão em casa, para terem uma noção, ao mais alto nível mundial, os marchadores de topo conseguem andar a 15 km a hora. Estes fazem mais de 20 km a hora. Veja-se bem essa comparação e o que isso significa. Já agora, por falar de gente do outro mundo e de resultados eloquentes, falemos de Tegla Rupp. É uma das figuras mais do que ligadas à história desta competição de Lisboa desde 1991. Basta olhar aos registros e aos primeiros lugares. Era uma tendência quase hegemónica. Ganhou 94, 95, 96, 97, 99, 2000 e faz um melhor registro precisamente no último ano. 1h07:24. Uma atleta do outro mundo. É verdade, foi recordista mundial da maratona, e é uma atleta que chegou a fazer 3 meias maratonas por mês. Acabou por arder um bocadinho cedo demais, mas era um verdadeiro fenómeno. Por razões pecuniárias, certamente, obviamente. Já que se podem fazer algumas por ano, um atleta de topo pode fazer bem à vontade umas 6 meias maratonas por ano, não vem daí mal ao mundo. Agora, tantas em tão curto lapso de tempo, mas era um verdadeiro fenómeno, uma atleta hiper resistente, esta keniana, pequenina de físico, um físico adaptado à corrida de longa distância, realmente espantoso. Ela que depois faz vida basicamente na Europa, não é? Sim, basicamente na Europa, sediada na Alemanha, claro, durante os seus tempos heroicos. Depois começaram os problemas e, de facto, isso foi uma situação que é uma situação que acaba por não ter retorno. E a propósito disso, hoje estava aqui presente, acabou por não se falar muito dela na Prisca Jeptu, e se calhar não se vai falar muito mais porque já não a vimos à frente desde há muito tempo esta parte. E a Jeptu foi uma atleta que se estreou nas distâncias longas em Portugal, e a primeira meia maratona que ela foi a do Douro Vinheteiro. A primeira maratona dela foi a maratona do Porto, onde conseguiu o primeiro tempo, que ainda recorda a prova de projeção internacional, tornou-se bicampeã olímpica, bicampeã mundial, era a melhor maratonista do mundo em termos de regularidade, mas uma primeira desistência em Londres, há um ano, acaba por lançar uma Prisca Jeptu numa fase já diferente da carreira, e tenho o receio, sinceramente, que o resultado hoje de Lisboa mostre essa tendência a acentuar-se. Estamos com 38 minutos e basicamente 15 segundos, 13 km cumpridos e mais um pouco na corrida masculina. Bom, o atraso do Mo Farah, no entanto, dita para a frente da prova, um resultado com alguma lógica também nestes momentos, com Stephen Kibet aqui adiante de Mika Kogo. Mika Kogo, um dos melhores atletas aqui presentes, um medalhado de bronze dos campeonatos, dos Jogos Olímpicos de Pequim nos 10 metros, e Mo Farah na perseguição. Aqui atrás ainda do Adola, portanto, neste momento o Farah estará pela 4ª posição da prova.
por estes momentos. Portanto, discussão na frente entre Mika Kogo e Stephen Kibet, dois quenianos, dois atletas de grande valia. Aliás, o Kibet tem um recorde pessoal que é o melhor de todos os presentes, 58 minutos e 54 segundos, e tantas vezes se diz que aqui, muitas vezes em Lisboa e noutras partes do mundo, ganha um atleta que não é o favorito. Parece que vai ser sempre a regra, exceto aqueles super favoritos que nunca falham ou que nunca falhavam. Hoje vamos ter um dos principais favoritos atrasados, para já o Mo Farah, e vamos ter, se ganhar um destes dois, um resultado lógico, entre comas, no lado masculino. Olha, eu detesto traçar sentenças, até mesmo por respeito aos atletas e à prudência. Estamos longe do final da prova, ainda que geralmente os tempos de passagem ao quilómetro X e Y acabam por de facto ditar. Já é alguma desilusão, tem alguma componente de desilusão este desempenho do Mo Farah aqui em Lisboa? Se ficar por aqui, teremos que considerá-lo como tal. Quando vemos ali o Sandra Teixeira, entretanto, será ultrapassada pela liderança do lado masculino. Ele não ganhar será sempre notícia, não há dúvida. O Mo Farah ganha uma projeção de tal ordem para um atleta que se considerava. Uma das questões que se punha em relação ao Mo Farah era como é que se lhe ganha nas provas clássicas. Andando em andamento mais lento e impondo a velocidade final, não parece possível. Tentando desgastá-lo, ele acaba sempre por resistir e punha uma reta final extraordinária, como aconteceu nos grandes campeonatos. Portanto, um atleta aparentemente imbatível, fosse qual fosse a estratégia adoptada, rápida ou mais lenta ou mais tática. Aqui tem sido claro que o Mo Farah não tem estado na disputa dos primeiros lugares desde há muito tempo esta parte, quando temos a chegada das cadeiras de rodas. Marcelo e David Weir, os dois mais famosos, de chegada mesmo até ao sprint. Achas? Bem, esta aqui pareceu mesmo de ciclismo, concordo contigo, Luís. Vai de fotofinish. Sim, esta fotofinish, sem dúvida, para esta prova. Mas a lógica também aqui prevaleceu, ou seja, os dois mais cotados conseguirem chegar na frente com uma vantagem e vantagem clara sobre já agora uma imagem bonita que tivemos nas 3 primeiras da meia maratona da Ponte, portanto, na corrida que não era de elites femininas, a chegarem a par e de braço dado há pouco, uma imagem de esportivismo bonita das do dia 22 de março, da 25ª edição da meia maratona de Lisboa. A propósito de a par, Carlos Manuel Albuquerque com reportagem, com motivo forte para ir até ti ou motivo de peso. Escolhe tua deixa. Não consigo deixar de sorrir a essa tua deixa, porque de facto encaixa na perfeição em Marco Fortes, o nosso campeoníssimo do lançamento do peso. O Marco que não tem tido uma época fácil por causa das lesões e das operações, mas está aqui, como vês, João Pedro e todos os telespectadores nos estão a ver por esse mundo fora, cheio de força, não é assim, Marco? Bom dia. Bom dia, é verdade, olha, não podendo ainda competir em grande nível, não quer dizer que não se possa estar em eventos de grande nível, por isso cá estou. Mas mesmo assim foi segundo classificado no recente campeonato nacional. Sim, é verdade, o objetivo não era tanto competir, era mais saber como é que estava a minha recuperação. Felizmente acabei por ser segundo, mas não é isso o importante. O que é importante esta temporada? Em primeiro lugar, adquirir uma forma que pretendo. Houve alguns problemas na época passada, em termos de saúde a coisa também não esteve bem, com as lesões. Agora recuperar primeiro dessas lesões, dessas mazelas, e depois atacar em grande o final da época com campeonatos do mundo. Acha que vai conseguir recuperar em condições de disputar um lugar entre os finalistas em Pequim? Tudo é possível, tudo é possível. A maior limitação que tinha estava ligada às lesões que tinha. Neste momento elas estão resolvidas, agora há que trabalhar e acreditar que é possível. Vem o Marco, está cheio de força. E para os 25 anos da meia maratona, é importante em Portugal haver uma prova com esta dimensão, não só ao nível das elites, como também ao nível popular? Sem dúvida alguma, o desporto cada vez tem um papel mais ativo na vida dos portugueses e é um prazer ver isso, é um prazer ver quantas pessoas aderem a isso, e em termos de saúde e tudo mais é muito bom. A nível competitivo ainda melhor, ter a possibilidade de ver os melhores atletas do mundo e lutar-se para se bater recordes do mundo e tudo mais,
Claro que é um enorme orgulho saber que o nosso país recebe. Fica só a faltar uma competição de pista de alto nível, que é para também os nossos atletas, os bons atletas portugueses, também poderem participar. E agora, cheio de força, lance lá a emissão ao João Pedro Mendonça, que ele fez aqui uma brincadeira. A emissão é tua, João Pedro. A missão é tua, João Pedro. Obrigado, Marco. Um forte motivo para acreditar nas disciplinas técnicas, apesar do investimento não ter sido, por exemplo, à altura daquilo que já tem conseguido nessa sua carreira, e ele que é um atleta que fica para sempre indelevelmente marcado na história do atletismo português, na sua especialidade, que não é das mais queridas, das mais sexys, das mais seguidas, mas é de facto uma especialidade onde a diferença entre o investimento e o resultado se faz sentir, e eu, Marco Fortes, sou culpado disso. Ele tem razão ao falar na questão de um grande meeting de atletismo que já houve em Portugal. Aliás, já existiram dois, o meeting da Maia e o meeting de Santo António aqui em Lisboa. E, de facto, não há nenhum meeting português hoje de calibre sequer regional. E, portanto, há alguns de nível nacional e mesmo esses, de facto, é uma pena e é lamentável. E é bem diferente desta questão de uma prova popular, porque esta vertente da elite aqui é fundamental para dar credibilização a toda essa massa popular que está aqui a participar na prova e que acaba por trazer um retorno financeiro que estas organizações necessitam e ainda bem que necessitam e que conseguem, porque senão não existiam. Isto é mais evidente. Agora, o atletismo português é em situação deficitária em termos de financiamento, já sabe desde há muito tempo esta parte, até parece milagre ainda se conseguirem criar atletas do nível que vamos tendo. Apostas, enfim, passam muito por aquela história da Clubite e por apostas em campeonatos de clubes que têm um significado internacional praticamente nulo, e depois aquilo que seria muito importante não pode existir, ou não existe da maneira que devia acontecer. Quanto à situação da especialidade de querida ou menos querida, é por mais evidente que isto tem tudo a ver com a cultura desportiva de um determinado país, e nomeadamente a cultura atlética, porque o lançamento do peso se calhar é a prova mais seguida nos Estados Unidos da América, a parte da velocidade, ou na Alemanha, e isto depende de muitos países, como o lançamento do dardo é a prova mais querida na Finlândia, ou o salto com vara é a prova mais querida em França, muito mais que a corrida de longa distância. Portanto, tem muito a ver, de facto, com o país de que se fala. Marco Fortes é daqueles atletas que, parafraseando uma vez o Fernando Mamed, que disse aquilo num contexto que não caiu muito bem a muita gente, mas que no fundo representava uma verdade. O Marco Fortes é um atleta que Portugal não era suscetível de ter, porque de facto é um fenómeno quase de geração espontânea. É um atleta fenomenal, agora já mais lançador de peso de boa valia, mas no momento da sua aparição, a seguir ao recordista Fernando Alves, Marco Fortes era um fenómeno espantoso, porque precisamente Portugal não tinha uma tradição que gerasse um atleta daquele nível. Faço a ponte da conversa séria sobre atletismo e sobre as especialidades técnicas, como por exemplo o Marco Fortes, para ir à ponte onde toda a gente leva a sério, mesmo que seja a passo, o desafio de chegar à meta. Gonçalo. Pensava que estavas a dizer que eu não estava a levar a sério. Não, é muito a sério. Ora, vem aqui mais o senhor. Olá! Aqui com os óculos impecáveis. Então, como é que tem sido a prova? É pá, excelente, pá, excelente. Acho que é o tempo. Espera aí, o tempo é que está a digo, aos 3 km e 200 metros está com 46 minutos. Não 46 está nada minutos, não está mal. Até às 8 da noite estou capaz de acabar isto. Olha que eu parado já fiz quase melhor. Ah, sim? É pá, não me diga uma coisa dessa, mas eu estou a treinar. O objetivo é o gelado. O gelado é o objetivo. Não sei se vão oferecer gelados, eu posso perguntar, não faço ideia. Será que a hora do gelado? Eu e o meu primo vamos correr ao contrário, vamos para lá a correr. Olha, sabe que houve quem tenha feito isto no início. Deixaram passar. Os senhores vieram de onde já agora? Viemos de outra margem, Paivas. Ah, muito bem, muito bem. Mas está em direto. Estamos em direto. Pá, então um abraço para a minha terra, para Ervidel, pá, cara amigo, muito obrigada. Muito obrigado. João Pedro Mendonça, é um colorido imenso, estamos já na parte final da ponte 25 de Abril, eu diria que saímos do tabuleiro, estamos na parte que delimita o tabuleiro para a estrada e para o viaduto. E esta é a imagem que te posso mostrar a ti aos nossos telespectadores, este colorido imenso de gente que passeia, que tira fotografias, que convive. E que dá palmadinhas familiares, não é? Exatamente. E deixa-me dizer-te uma coisa, João Pedro. Tu que também gostas muito das redes sociais, do telemóvel, eu acho que o telemóvel não faz bem à saúde neste caso. É que vi tantos milhares de pessoas pararem na ponte para tirarem a selfie, a fotografia e, obviamente, para mandar e pôr na rede social. Já agora, João Pedro, se me permites, nunca fiz isto em direto, mas vou fazê-lo agora. Não me digas... Não, e vou-te enviar. Não. Não estou online, diz. Gonçalo. Vamos a isto. Vá lá. Ora, aqui está. Ora lá. Pronto, é a primeira selfie em direto. Nunca tinha feito isto na minha vida. Eu não troco, tu não vais ver, mas eu em troco vou-te enviar uma aqui do estúdio de mim e do Luís, só para não te contrariar. Muito bem. Olha, conhecida que não quer aparecer,
que não quer aparecer. Não, ele vai ter que aparecer, Ainda não, Gonçalo, porque agora tenho que passar a bola, salvo seja. Olha, vamos passar a bola. Vou passar ao Carlos Albuquerque, que o multitasking ainda não tem cafeína suficiente nesta manhã. Carlos Manuel Albuquerque. Temos o Emanuel Rolim, que é um dos vencedores desta manhã aqui connosco. Ele venceu a mini maratona, mas é uma cara que vai sendo cada vez mais conhecida nestas organizações do Maratona e do Carlos Moia, porque ele passa a vida a ganhar, isso é que é um facto. Já ganhou em setembro, na Vasta Gama, e agora ganha aqui outra vez. Está-se a preparar para que provas, especificamente? Agora estou a iniciar um novo ciclo, vim da pista coberta e estou a iniciar a época de verão e estou a fazer treinos mais resistentes e mais quilómetros, e então aproveito para entrar aqui no espírito desta grande festa que é a mini e a meia maratona de 25 de Abril, e é sempre bom vir. Como é que dá o salto para a meia? Eu até pensei em vir treinar para a meia, mas depois sugeriu a oportunidade de fazer a mini, se calhar um bocadinho para dar um bocadinho as vistas e tal, e é sempre bom acabar na frente e mostrar que a alta competição também está aqui junto dos populares, e é essencialmente isso, é fazer com que os populares sintam a nossa presença e estando aqui o Benfica. Emanuel, diga-me só mais uma coisa, em relação ao tempo, está muito calor hoje para correr ou não? Sim, mas está uma brisa um pouco refrescante e acho que está um excelente tempo para as pessoas participar e sair daqui felizes. Muito obrigado. E em matéria de felicidade e de energia e de sol, a energia fotovoltaica está aí, mas a EDP também está sempre nestas organizações. Dando o nome à Meia Maratona de Lisboa, esta ligação é uma ligação para continuar? É seguramente, portanto hoje este é um ano especial, são 25 anos já de prova, a EDP já acompanha isto e apoia há quase 20 anos e tem tudo a ver com aquilo que é a marca da EDP, no fundo a sustentabilidade, o bem-estar das pessoas, tem sido um trabalho contínuo ao longo dos anos e alegra-nos muito ser uma prova, no fundo, que tem tido uma adesão crescente ao longo do tempo, portanto acho que estamos muito satisfeitos com isso. E com 35 a 40 mil a correr sempre na Ponte 25 de Abril e não só, com grandes figuras do atletismo nacional e internacional, isso também é bom para a empresa? É ótimo, no fundo está totalmente alinhado com aquilo que são os nossos valores e os nossos princípios, como digo, o bem-estar, a sustentabilidade, portanto é uma coisa que nós temos vindo a apoiar, como eu digo, há quase 20 anos e seguramente continuaremos a apoiar também nos próximos anos. Miguel Siluel, administrador da EDP, muito obrigado por esta participação também na emissão especial RTP de celebração das Bodas de Prata da Meia Maratona de Lisboa, João Pedro. E tanto dispêndio de energia, por um bom motivo aqui. Estamos a falar de corrida, obviamente. Ora bem, aos 20 km, então, Rossi Lima tinha o melhor registro. Uma 4:47, o que vale, na tua opinião, Luís? Na frieza dos números, vamos ter um tempo final muito bom para Rossi Lima, certamente um novo recorde pessoal, prova também francamente boa da Sara Moreira e inclusive da Dulce Félix, mas uma imagem passada há momentos atrás, que é neste momento a grande notícia, o Mo Farah recola à frente da prova, vem de trás e portanto aquilo que pareceria um flop, a sua presença aqui em Lisboa, pode não vir a ser. E agora vamos ver. Justifica perfeitamente a cautela em primeiro lugar e a tua resposta à minha cautela há pouco, não é? Sim, e vamos ver outra coisa interessante. É uma imagem de marca dele, não é? Sim, o que é que vale o final dele fora da pista, numa prova destas em que o tipo de desgaste é completamente diferente e como é que ele pagará esta recolagem aos dois primeiros? Isto vem de um entusiasmo ou de um conhecimento tão bom de si próprio e das suas verdadeiras capacidades que consegue arrefecer o ânimo de tentar ir e depois conseguir chegar lá? Pode muito bem ter sido a possibilidade de ele ter quebrado um pouco, ter aguentado uma situação de algum sofrimento, de algum desfavor, de alguma perda, para depois forçar a parte final. E agora a prova feminina com Sara Moreira a fazer aqui uma excelente competição e um teste muito interessante a caminho da Maratona de Londres. Ainda estamos longe da Maratona de Londres, mas importante, ela está a fazer muitos quilómetros, tal como a Ana Dulce Félix. A preparação para esta prova não terá sido específica para esta competição. Rossi Lima comandou praticamente desde o princípio e vai agora fechar a competição com um resultado que vem melhorando à medida que nos aproximamos do final, previsível para 68:30, a fazer bem melhor e um novo recorde pessoal para a atleta caniana. E parece bem bom a forma como melhora o seu recorde pessoal.
1:08:19 na cronometragem oficiosa, ela vinha com 1:08:40. Exatamente, a previsão da RTP inicialmente dava mesmo em cima do recorde pessoal, só que a Rose Chalimo conseguiu manter um ritmo muito uniforme e melhorar um pouco na parte final para outra marca de muito boa valia. E já agora vamos ver o que acontece aqui na perseguição, não é? Exatamente, com a Sara Moreira para já adiante da sua rival africana que está aqui em contacto, que ainda gostava de ver quem ela é exatamente. E aliás será mesmo a Prisca Jeptu que se veio colar à Sara Moreira. Ver Sara Moreira à frente de Prisca Jeptu é de facto uma nota extraordinária. E parece mais que ou vai menos acontecer, impensável. vai acontecer. E Sara vai ser segunda com um grande recorde pessoal também. O melhor dela era 70:08 na meia maratona da Great North Run. Ponta final E aqui a bater claramente a barreira de 1 hora e 9 minutos. A companhia não era a melhor, mas para bater seguramente só justifica ainda mais o sorriso de Sara Moreira com 54:13 de diferença. 54:13, exatamente. Está, portanto, um tempo de 1 hora 9:10, alguma coisa parecida, e a conseguir bater Prisca Jeptu, essa tal fenomenal atleta que se estreou em Portugal na meia maratona do Douro e na maratona do Porto. Prisca Jeptu chegar a Portugal e perder para uma portuguesa é uma nota sensacional. Belíssimo resultado, mais uma meia Sara maratona, Moreira. claro. Sara Moreira Agora com as continua cores na moda. Agora com as cores do Sporting. É verdade, só fica esse aspecto um pouco estranho, estávamos habituados a vê-la com as cores do Maratona, mas claro, isso também é válido. A Dulce Félix estava mais habituada a correr de encarnado com as cores do Braga, depois passou para o Maratona, agora está com o Benfica. Olha, já agora mais um duelo desta feita para o quarto e quinto lugar. É verdade, mas para a Dulce Félix também um bom teste aqui, embora Sara Moreira tenha sido de facto a grande figura desta competição em termos nacionais e mais uma vez segunda numa grande meia maratona em Portugal, depois de ter feito no Porto e em Lisboa no final do ano passado, desta feita aqui na capital portuguesa, na meia maratona da Ponte 25 de Abril, a conseguir este resultado sensacional da segunda posição, adiante de Prisca Jeptu. Agora que vai chegar Dulce Félix e vamos ter este tempo final a ficar acima dos 70 minutos, mas ainda assim um bom teste para Dulce Félix na quinta posição. Aqui com um tempo de 1 hora 10 minutos e 22, 23 segundos. Sensivelmente 2 minutos depois do registro da primeira classificada. Ia ficar com o quinto lugar, a ser cumprimentado logo ali por Sara Moreira. Não adivinho muito, sei mesmo que estás aí por perto, Carlos Albuquerque. Registro de imagens. E repara bem esta imagem da mini Vodafone, repara bem. Uma imagem para a foto das duas mulheres portuguesas na competição, para daqui a pouco termos a reportagem do Carlos Manuel Albuquerque, que está ali mesmo à beira, mas a dar prioridade então à imagem dos fotógrafos. Dada, a bola é tua, Carlos. Estou aqui precisamente com a vencedora da corrida feminina, já iremos falar com as representantes nacionais que também já cortaram a meta. Rose Chalimo, congratulations. What does it mean for you to win here in Lisbon? O que é que significa para si vencer aqui em Lisboa? I thank my God because He has enabled me to win this race. It was very tough. We had to go up to 8K, and then from there we went to Prisca Jeptu until about 15K. That is where I decided to go, and I thank my God I have won the race. Thank you very much, Rose Chalimo, congratulations. Ela a dizer que foi importante a partir dos 8 km o duelo com a Prisca Jeptu e que estava muito feliz por ter alcançado aqui o triunfo na meia maratona de Lisboa. Falar da dificuldade da prova, do ponto crítico aos 8 km e depois da decisão de partir para a frente, fazer a sua própria corrida, que redundou então na vitória aqui em Lisboa. É verdade que esta meia maratona vai tendo um final feliz, diremos assim. O segundo lugar da Sara Moreira com um grande recorde pessoal. O primeiro tempo da história da carreira dela abaixo de 1 hora e 10 minutos. E sobretudo também em termos internacionais o facto de a Prisca Jeptu afinal não se ter afundado e ter entrado na luta pelo pódio onde ficou. Também é uma nota importante, portanto uma recuperação dessa atleta que diz muito às pessoas que seguem o atletismo em Portugal, já que foi aqui no nosso país que ela se gerou em termos internacionais como uma grande atleta que viria a conseguir vitórias nas maratonas de Londres, de Paris e resultados olímpicos e mundiais de grande nível. E aqui também esse aspecto feliz de ver que afinal o Mo Farah não vai falhar a prova de Lisboa, mesmo que não ganhe, está na luta pelo triunfo a partir destes momentos atrás de Mika Kogo. É verdade, uma recuperação belíssima. Atenção que estamos a chegar ao ponto crítico da prova, ou seja, a decisão para os últimos metros, claro, na vitória desta 25ª edição da meia maratona de Lisboa. E agora temos aqui, sobretudo, uma situação também muito interessante. O Mika Kogo, que foi o tal medalhado de bronze olímpico, é um homem que vale 26,38 aos 10 mil metros, que é uma marca verdadeiramente incrível. O Mo Farah é o recordista da Europa com 26,46,57. Temos dois atletas fortíssimos em 10 mil metros. O Mo Farah é mais forte em termos de ponta de velocidade, sem dúvida, em condições normais. Agora vamos ver o que é que ele paga. Exatamente, como é que ele paga. Qual é a fatura de hoje, não é? E neste momento o terceiro classificado é o homem que ficou em terceiro lugar dos mundiais de Copenhaga na meia maratona
maratona do ano passado. Faz agora praticamente um ano. Falamos deste Idemo Guia Adola, um homem que tem um recorde pessoal dessa altura de 59 minutos e 6 segundos. Vem aqui francamente bem, vai estabilizando. Vê-se que está no máximo da sua capacidade, não vai perder terreno certamente até a final, nem ganhar. E, portanto, estabiliza ali numa posição que deverá ser a terceira. E Mo Farah parece de novo o velho, entre comas, Mo Farah. Todo confiante, passada típica de pista, de lembrar que este atleta o ano passado conseguiu a pequenina proeza, que na altura ninguém deu praticamente conta disso aqui em Portugal, de ter batido o recorde da Europa dos 1500 metros. O que é uma coisa, enfim, em termos atléticos é das coisas mais espantosas que já vi na minha vida. Um homem que faz 3:28,81 aos 1500 metros, bate o recorde pessoal por mais de 5 segundos e bate o recorde da Europa de atleta como o Fermin Cacho, é simplesmente incrível. E está a Mo Farah a atacar. Mika Kogo a saber que vai ser muito difícil de ter Mo Farah. Acho que vai ser mesmo impossível. Mo Farah faz a última dobra para a meta. E recorde pessoal também para ele. Vai bater a marca da hora. Vai ser abaixo da hora. Vai bater a marca da hora e afinal foi um sucesso para Mo Farah em Lisboa. Como calculávamos, longe do recorde do mundo, mas vitória para o grande craque britânico. Depois do triunfo que foi muito posto em causa em Tyneside do ano passado. Acho que nem 59:30 foi. Estamos a falar de tempo oficioso. Ele embrulhou-se ali, espero que não se tenha magoado, com a faixa na hora da vitória. Mo Farah a vencer a Lisboa, a deixar o seu melhor registro pessoal abaixo da hora. E isto quer dizer notícias pelo mundo todo, Luís. Sem dúvida, é melhor que o tempo de Tyneside do ano passado, nessa prova com muitos níveis a partir da chegada, em que fez uma hora exata, e na altura foi muito noticiado que teria sido deixado ganhar pelos seus concorrentes africanos para que a prova cumprisse aquilo que era suposto fazer, ou seja, ter Mo Farah como vencedor. Foi uma conversa que nunca se saberá ao certo o que aconteceu. Agora é verdade que ele acaba no lapso de um ano uma segunda meia maratona em queda, mas desta vez não foi como em Nova Iorque. Foi uma queda circunstancial e após uma parte final em que ele não teve realmente grande dúvida de que iria ganhar face a um homem como Mika Kogo. E Kogo também não tinha dúvidas, como se viu. Esta queda é que de facto podia ter sido desagradável. É verdade, foram duas quedas na mesma meta, a do seu recorde pessoal e a dele, literalmente, ali junto ao Mosteiro dos Jerónimos. Parece-me que Kibet é terceiro. Kibet é terceiro, sim, e o Adola o quarto, exatamente. O terceiro dos mundiais do ano passado vai acabar aqui na quarta posição, a primeira fora do pódio. Resultados de bom nível, já agora um apetite mediático sobe quando Mo Farah consegue em Lisboa este resultado, que vai transportar as nossas imagens também um pouco para mais lados. É de facto um corredor notável. Lembram-se com certeza aquelas imagens de dificuldade ali na fase inicial da prova, pois bem, veio a vencer com 59:32 Mo Farah. Sem dúvida, belo resultado. Portanto, em termos deste ano, passa a ser, a nível mundial, o terceiro melhor tempo mundial do ano, atrás de Stanley Biwott na meia maratona de Haia, na Holanda, 59 minutos e 20 segundos, e de Cyprien Kotut, outro keniano, também nesta mesma maratona de 59:28, portanto, terceira marca mundial da temporada. Um grande resultado, feito da maneira difícil, em recuperação. Confirma que Mo Farah continua com todos os objetivos intactos para esta época, e eles passam sobretudo ainda pela pista pelos mundiais de Pequim. Agora a chegada de Edwin Kipyego, outro dos grandes atletas kenianos aqui presentes, também vai ficar na quinta posição. Também ele a solo. Já agora, Carlos Manuel Albuquerque, às vezes confunde-se o entusiasmo com o facto de ver uma portuguesa com aquilo que efetivamente vale aquele resultado. Mas a companhia de que se livrou a Sara Moreira ali no fim avaliza todo o entusiasmo que tivemos a vê-la chegar em segundo lugar. Como é que foi esse duelo com a Prisca Jepto? Um orgulho especial em batê-la? Claro que sim, é uma atleta, como todos sabem, muito boa, das melhores do mundo. Não vinha a contar batê-la, não era esse o meu objetivo, mas no último quilómetro, quando senti que ela ia quebrar e que eu ia conseguir apanhá-la, arrisquei, o público também ajudou, e quando o apanho depois foi gerir até ao fim para conseguir chegar em segundo lugar, que é também muito importante e que me deixa também muito feliz. Está a preparar a maratona de Londres. Vai para essa maratona com objetivos de pódio ou não? Não, não estou a pensar nisso. Estou, acima de tudo, a pensar que é a minha segunda maratona, que tenho que ir, como fui para Nova Iorque, o máximo descontraída, sem pressão. O primeiro objetivo é terminar bem, confortável, depois é bater o meu recorde pessoal, e tudo o que vier acima disso será excelente. É assim que me estou a preparar para a Maratona de Londres. Muito obrigado, Sara Moreira, e parabéns por este magnífico segundo lugar, mas a Ana Dulce Félix ficou um bocadinho só mais atrás, no quarto lugar, parabéns também. Às portas, quinto lugar, quase às portas do pódio. Vinha com objetivos de pódio ou satisfeita com este quinto lugar? Não, vinha com o objetivo de fazer uma boa marca, esperava melhor um bocado para aquilo que estou a treinar, esperava melhor um bocado, mas ainda tenho muito para treinar, ainda falta mesmo para a Maratona de Londres, portanto foi um bom teste para a Maratona que aí vem.
Mas a temporada também começa a ser exigente e desgastante, com o título nacional de corta-mato. Sim, começa a ser exigente, mas já por isso eu abdiquei de algumas provas para trás, para fazer menos. Portanto, a partir de agora é só treinar para a maratona de Londres, porque não posso fazer muitas provas, senão chego à maratona desgastada. Já agora, faça-nos o filme final desta sua participação na meia maratona de Lisboa. Como é que foi correr com todo este público, com todas estas campeãs e com este calor também? Não, a organização em si está de parabéns. De ano para ano a maratona tem evoluído e nós notamos isso porque cada vez vemos mais pessoas na rua a correr e a puxar por nós. Isso é importante, é um incentivo grande ver-nos as pessoas apoiar-nos. Muito obrigado, Ana Dulce Félix, quinta classificada na meia maratona de Lisboa, que está a celebrar os seus 25 anos, duas caras que vamos poder ver na maratona de Londres. Assim que tudo corra bem, claro. Estamos com 1h04 minutos cumpridos, continuam a chegar os elementos que completam o seu ritmo. Ricardo Ribas, agora no Benfica também nesta temporada. Ricardo Ribas, o 10º dos europeus de Zurique no ano passado, portanto é ficar numa posição que permite preparar-se com um bocadinho mais de folga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Há uma nota importante que eu ainda não referi aqui, a marca do Mo Farah, uma pessoa quase se esquece disso porque ele nasceu na Somália, é um novo recorde da Europa da meia maratona. A marca que valia, portanto descontando-os com 59,43 do António Pinto, é uma marca que vinha de 1 de abril de 2001 de Berlim, do espanhol Fabián Roncero, com 59,52. Aqui Mo Farah a bater o recorde da Europa. Para já, a Sara Moreira a dar uma forte facada no seu recorde pessoal na prova feminina de Chalimo, 68,22. A única atleta a cumprir a prova 9,18. Antes da 1,9. Sim, depois a Prisca Jeptu, essa grandíssima atleta batida pela Sara Moreira. Ana Dulce Félix, 70,27, também é um belo tempo da atleta portuguesa. Fica na quinta posição. Nos homens, o recorde da Europa para Mo Farah, 59,32, 20 segundos a maior sobre Fabián Roncero. Esta nota, e este é um recorde que vale, graças àquilo que falámos muito cedo nesta prova, a partida permitir a homologação da marca. Mika Kogo, 59,33, grande resultado global da prova, com 3 homens abaixo da hora. O terceiro dos mundiais, o Idoma Abdola, 60,45. Claro que não há portugueses mais até ao 10º lugar, que fica em 63 minutos e 30 segundos. Vimos há pouco a chegada do Ricardo Ribas, terá sido ainda assim o melhor português, mas já iremos confirmar o mais para diante possível esta nota. Fica esta nota também muito importante do recorde da Europa e das 3 marcas abaixo da hora, mais uma vez neste panorama da meia maratona de Lisboa. A marca do Farah, além de recorde da Europa, é a terceira melhor mundial desta temporada. Mesmo com esta finalização pouco académica, diríamos assim, coitado do Mo Farah, isto está mais dá um pouco mais para a queda do que para acabar direitinho nas suas meias maratonas entre Nova Iorque e Lisboa, mas no fundo do segundo lugar de Nova Iorque passa para a vitória polémica, embora em Tyneside em setembro, depois da estreia na maratona em Londres, que ficou aquém dos desideratos, com a 8ª posição, e agora esta vitória em Lisboa com um novo recorde da Europa a ser certamente muito motivadora para Mo Farah. Isto teve para não ser assim, como vimos ao longo da competição. Portanto, tem esse aspecto a realçar. É um tudo em um na imagem da vitória da Mo Farah em Lisboa. E o Gonçalo Ventura há pouco falava de redes sociais, com queda e tudo, ainda vai ajudar a partilhar mais este elemento. É mais uma vez uma boa aposta de Carlos Moia, claro que ainda poupou os 100 mil euros caso ele batesse o recorde mundial, o que de qualquer forma era mesmo quase impossível. É verdade. Vimos a chegada ali do Licínio Pimentel, o vice-campeão nacional de cross. Antes passamos aqui para uma imagem mais geral da multidão. Agora vamos para o Mo Farah, que estará com o Carlos Albuquerque. Sem dúvida, o Mo Farah já esteve a dar entrevistas a uma bateria de jornalistas, agora em exclusivo para a RTP. Congratulations, Mo Farah. Did you expect to win in Lisbon? You said that you are going to make just a test. What a big test. O Mo Farah disse na conferência de imprensa que vinha só fazer um teste a Lisboa. Como é que foi esse teste para uma vitória extraordinária com queda no final, mas também já nos vai explicar isso. How does it feel to win in Lisbon? Yeah, it feels amazing. Got massive support from the crowd, and for me this race wasn't easy to win here. The guys made it tough, you know. Carlos and the team has put in a great field. And, you know, many people... But you said that you were going to make a test and you win here in Lisbon. How did it happen? No, I felt amazing to win here. You know, today was hard, but I'm very happy to win here. It's my birthday tomorrow, so good birthday present. How is your leg? Because you fell. How did it happen? Como é que aconteceu essa queda agora no final? Yeah, no, it was good. I was, you know, coming down the finish line and the tape. My legs were so tired. You know, the race was so difficult. You know, normally when the tapes go down, you step over.
I couldn't move my legs. I was so tired, so I just. Ele diz que caiu porque tinha as pernas tão cansadas que não aguentou no embate ali com Al-Khatifa. Agora vou-lhe dar a notícia que provavelmente ele já conhece. Do you know that you are the new European half marathon recordist? Sabe que é o melhor neste momento atleta da meia maratona na Europa com o melhor tempo de sempre? No, I didn't know, but the time, you know, it was a good time for me. I'm really happy to break the British record and European record. It just feels amazing. And the third best of the world in this season também. É a terceira melhor marca do ano, mundial. É importante para si também alcançar esta marca, this world mark here in Lisbon. Yeah, no, definitely. It's a great race, and there's so many guys in the race. So I'm just happy to win here, and thanks for the organisers, Lisbon Half Marathon, and Carlos and the team. I just want to say thank you to everyone who's supported me, and particularly, you know, I came here Monday, so I've been here 1 week, and the team has looked after me. Ele que faz amanhã 32 anos, congratulations. We must not say congratulations before the day, but it was a very good gift, wasn't it? Yeah, no, it was amazing. I'm very happy today to win. Thank you very much. Mo Farah, uma simpatia, grande campeão. Ele que